Eu quis dizer que a mamata para vocês foi ótima. Foi gostosa, foi maravilhosa, mamaram gostoso o leitinho que escorre das tetas do dinheiro público, do nosso dinheiro. Pera, pausa. Hã? Pausa. Mamou o leitinho que escorre. Ô, cara, na boa. Assim, vá lá com seus travestis lá. Agora eu quero que vocês prestem atenção nisso daqui. Eu vou ler uma coisa para vocês. Preste atenção. E aí vocês vão dizer se é a minha opinião ou se isso é um fato. Fique de olho em quem, mesmo falando contra o fundão, usará nas eleições. Virei o segundo deputado mais votado do maior estado do Brasil sem usar um centavo de dinheiro público e mostrei que dá para fazer sem usar a verba do estado. Mesmo se o fundão for de 20 trilhões, eu nunca vou usar. A pergunta que eu faço para você da audiência é a seguinte: se eu disser que o Mamãe Falei, Arthur Duval, é um canalha sem palavra, eu estou dando uma opinião ou eu estou falando um fato? Raciocina. Eu estou dando opinião ou é um fato? Arthur Duval então, é um canalha sem palavra. Esse tweet do Arthur foi em 2021, né? Pra quem não sabe, naquela época o fundo era de 1 bilhão, nem 1 bilhão de reais chegava. Hoje esse fundo foi para 6, 7 bilhões de reais. Partidos como o PL recebem 1 bilhão de reais. A gente viu que com o passar do tempo, essa disputa se tornou inglória, se tornou uma disputa feita para você não conseguir enfrentar. Além do mais, o próprio Arthur, ele não foi candidato depois disso, né, como vocês bem sabem. Está previsto, e a gente fala isso no Livro Amarelo, a gente fala isso em congresso, de que o MBL, a missão, uma vez no poder, sim, nós vamos trabalhar para acabar, ou no mínimo, reduzir o fundo eleitoral. Assim como fez o Kim Kataguiri em 2021, quando aprovou uma emenda LDO para... uma emenda LDO que não deixou que o fundo aumentasse mais ainda, senão ia ser muito mais do que 6 bilhões. Mas graças ao Kim Kataguiri lá em 2021, que votou contra novamente o aumento do fundo partidário, que agora até o Nicolas Ferreira e tantos outros votaram a favor. Ou seja, todas as oportunidades que a gente teve para votar contra o fundo eleitoral, nós votamos, nós articulamos, nós aprovamos uma emenda para não aumentar mais ainda, senão o fundo eleitoral seria maior. E o que a gente viu nas experiências internacionais, eu principalmente, eu tive lá em El Salvador, na eleição e na posse do Bukele. O partido dele, Novas Ideias, utilizou recurso público, assim como todos os outros, de El Salvador, para chegar ao poder. Chegando lá, sabe o que eles fizeram? Eles acabaram. O Javier Milei, com o Libertar Avança, a mesma coisa. Então, sim, nós testamos algo, vimos que depois não seria possível, e sim, mudamos aquele direcionamento que tinha dado anteriormente. Testamos algo, vimos e mudamos. Eu acharia que seria algo muito pior se eu tivesse mudado de opinião, Ana Hering, sobre, por exemplo, isso daqui, ó, clica ali naquele ali, ó, Nando Travequeiro. Eu ficaria triste se eu tivesse mudado de opinião sobre isso, tá? Essa minha opinião nunca mudou, sempre foi a mesma. Eu acho que homens biológicos não são mulheres. Homens biológicos não são mulheres. O Bafo Moura, em 2013, né? Ele tuitava isso daí, ó. Para mim, é mulher, sem problemas. Ó, transgênero não é homossexual. Toda a psique da pessoa é de outro gênero. É uma coisa completamente diferente. Contra isso, ninguém fala nada. Ou seja, ele acreditava que homens biológicos são mulheres. Esse é o tipo de opinião que, eu nunca mudei. A minha opinião é totalmente diferente dessa, tá? Eu ficaria... sinceramente, chateado se tivesse alguém aqui que mudou de opinião dessa forma. É um fato ou é uma opinião? Tá aqui de novo. Poderia contradizer o meu discurso e virar um deputado gastão depois de assumir o mandato, mas nunca vou trair meus eleitores e seguidores. Respeito ao dinheiro público vem em primeiro lugar. Esse tweet do Arthur aí, ó. Poderia contradizer o meu discurso e virar um deputado gastão depois de assumir o mandato. Nunca vou trair meus eleitores. E aí eu pergunto pra vocês, quem foi o deputado estadual mais econômico da história da Assembleia Legislativa de São Paulo? Vocês sabem quem foi? Foi Arthur Duval. Sabem quem é o deputado estadual mais econômico da Assembleia Legislativa de São Paulo? Hoje, Guto Zacarias. Sabe o que os dois têm em comum, seu arrombado? Ambos são do MBL. Ambos estão cumprindo a sua promessa de ser austero. Não ser babaca populista, né? Mas ser austero, ter respeito ao dinheiro público. Vagabundo, sem vergonha. E aqui nós temos aqui um mamato golpista, olha só. Recebi 3 processos eleitorais dos meus inimigos. 2 do Gil Diniz, o carteiro desgraça, por ter denunciado que ele recebeu R$500 mil do fundão. Quanto você recebeu hoje, mamador? Hein?
E um do Lula por ter defendido o agro brasileiro dos seus ataques bizarros. E hoje, vocês fazem, com aqueles que denunciam aquilo que vocês estão fazendo, a mesma coisa que o bolsonarismo e o petismo fez. Seus lixos. Sabe o que aconteceu com esses processos? Sabe o que aconteceu com esses processos? Eu ganhei todos. Eu ganhei todos. Seu lixo vagabundo. Eu ganhei todos. Assim como eu vou ganhar do teu irmãozinho, do teu mamão, que me processou, que pediu liminar e já perdeu. Vai perder ainda no mérito, tá? Fica tranquilo. Então, cada um dos questionamentos que eles fizeram, eu vou responder a cada um deles. E pause a tela para ver os prints, para ver o tamanho do cinismo do Lambicu e da sua turminha. A turminha do Lambicu, do Guerreiro de Kiev. Pessoal, estão usando o teu dinheiro para fazer essas propagandas políticas todas. Eu sou o único candidato que abriu mão desse privilégio. Primeira pergunta dos chorões. Quando o senhor afirma que o fundão eleitoral é um excelente negócio, o senhor quis dizer que os membros do MBL utilizaram recursos para fins diversos dos previstos na legislação? A minha resposta. Há de se considerar, primeiramente, que os peticionantes, ele e o irmão dele, fazem parte de movimento político que pretendia instituir partido político com finalidade de eleger representantes do povo. E por isso mesmo estão sujeitos a escrutínio e às críticas daqueles que pretendem representar. Esqueceram, né, vagabundos? Vocês se esqueceram. No caso, a expressão excelente negócio refere-se à percepção crítica sobre os altos valores recebidos através do fundão eleitoral por determinados... Então o que ele estava falando, pessoal, é que reflete-se a percepção do veja bem, que é uma percepção sobre um escrutínio público. Ou seja, o vagabundo, na hora de fazer a ilação, ele diz que é um excelente negócio, que é não sei o quê, que é bababá, né? Dando a entender que se estaria fazendo algo irregular, ilegal, estava tendo um desvio, né? É isso que ele disse. Então, o vagabundo, na hora, e justamente por isso foi feita a interpelação, para o vagabundo ver, se ele é homem, e ele mostrou que não é, um frouxo, né? Tanto é que arrega e foge do debate para mim, por mais que o Vilela, o pessoal do Inteligência Limitada, já tenha nos chamado para fazer o debate lá, eu aceitei de pronto, até porque foi eu que chamei, e ele fugiu como uma cadela sardenta, que ele é um frouxo, um covarde, sumiu, né, e não aceitou a proposta de debate. Então, a interpelação judicial foi feita para isso, para ele mostrar ali, para ele, né, bater ali na mesa e falar, é isso mesmo que eu falei, a ilação que eu tô fazendo é isso, ó. Eles fizeram um excelente negócio, eles desviaram, mas não, né? Aí ele finge de brabão em frente às câmeras e a resposta no papel é: olha, não obstante que se trata de movimento político, veja bem que eu gostaria de dizer que vagabundo, além de tudo, é frouxo, é covarde. É um covarde, tanto que quando encontrou lá o Vagnão no shopping, o Vagnão encontrou ele, foi falar com ele saiu correndo, deixou a esposa falando com o cara. É um frouxo, é um covarde. Só é um sujeito que é uma negação do que é ser um homem. É uma negação. Ele é a antítese disso. A título de financiamento de campanha durante o período eleitoral. Se você não assistiu o vídeo que eu fiz no canal Missão Mamata, MBL Missão Mamata, eu realmente recomendo que você assista. Na concepção deste requerido, o próprio Instituto do Fundão Eleitoral é uma excrescência jurídica criada para financiar campanhas políticas por pessoas que, no mais das vezes, não representam os anseios da população e sequer daqueles que os elegem. A opinião do requerido, é que não seria necessária a destinação de milhões de reais para financiar tais campanhas políticas, que era a mesma opinião deles, né? Visto que a população, caso de fato se interessasse pelo conteúdo das propostas dos candidatos, poderia simplesmente acessar documentos com tais informações. Assim, a instituição de um fundão eleitoral serve tão somente para alimentar uma máquina marqueteira, que eles usaram até o último talo, que subverte a democracia, fazendo com que a população escolha aquele que melhor faz propaganda com dinheiro pago pela própria população, e não aquele com propostas de fatos engrandecedoras para o povo e a nação. E gastaram dinheiro o quê? Vou fazer 2 clipes patéticos com teu irmão que embolsou quase 90 mil reais, não foi? No específico caso dos requerentes, observa-se que estes... Vou falar do clipe já, mas vamos deixar seguindo aí. Da mesma opinião que o requerido, ou seja, eu e o MBL tínhamos a mesma opinião, repudiando o chamado fundão eleitoral. Porém, ao almejarem a criação do partido político em questão, milagrosamente adotaram opinião diametralmente oposta, buscando beneficiar-se dos milhões de reais destinados ao famigerado fundão eleitoral. Isso é um fato? Isso é um fato ou é uma opinião? Responda, senhor Renan Santos. Isso é um fato ou é uma opinião? Com relação aos valores pagos aparentes dos responsáveis pela criação do referido partido político, o requerido, jamais insinuou que isso seria ilegal, mas entende que seria, sim, imoral. Absolutamente imoral. Aliás, lembro do vídeo de vocês questionando lá o carteiro de desgraça e o carteiro de desgraça. Mas tá na lei, mas tá na lei, mas tá na lei. A escravidão no Brasil também estava na lei. E aí?
Haja vista que os valores percebidos pelo fundão eleitoral destinam-se à realização de campanhas políticas, sendo que os requerentes se valem do expediente de contratar pessoas ligadas à própria família dos dirigentes políticos para realizar tais campanhas. Vocês viram os clipes patéticos? De modo que o dinheiro vindo do pagamento de imposto pelo povo acaba beneficiando pessoalmente familiares. Salchichicha? É salchichicha? É salchichicha? Acaba beneficiando pessoalmente familiares dos membros dirigentes do partido político dos requerentes. Deles. A menção aos valores pagos se baseia em informações públicas constantes nas prestações de contas. Apesar da imoralidade flagrante, inclusive que antigamente era denunciada por membros do próprio MBL, em nenhum momento foi afirmada a ilegalidade, cabendo aos órgãos competentes como o Ministério Público avaliar de maneira rigorosa as regularidades do fato. E eu espero que o Ministério Público investigue cada centavo que vocês colocaram nisso daí. Ele quer que o Ministério Público investigue, tá? Só deixa eu dar uma informação aqui, a Justiça já investigou. O Ministério Público já investigou. E vamos ver o que eles disseram? Trata-se de prestação de contas, de candidato ao cargo de vereador, piriri pororó, parecer técnico, concluindo pela aprovação dos presentes das presentes contas ao que anuiu quem? O Ministério Público, tá? É o relatório, decido. As contas foram apresentadas tempestivamente, constando nos autos as peças exigidas pela legislação eleitoral. A prestação de contas está corretamente formalizada, permitindo fácil compreensão das informações. Ante o exposto, considerando o parecer técnico conclusivo e a manifestação de quem? Do Ministério Público, né? Julgo aprovadas as contas prestadas por Renato de Souza Batista, candidato a vereador de São Paulo, com fruto... Então, o animal, o Ministério Público já investigou, a Justiça já viu, tá? O que não faltaram foi denúncias de adversários políticos. E sabe qual foi a resposta deles, seu animal? Que tá tudo perfeitamente legal. As minhas contas, elas não são nem aprovadas com alguma ressalva, como é da maioria. É aprovada 100%, de cabo a rabo, do início ao fim. Porque a gente sabe exatamente aqui o que a gente tá fazendo, o seu vagabundo. Cada centavo dos 41 mil reais nas caixinhas de papelão. E com certeza, os engenheiros de narrativa, a fábrica de cortes do MBL, vai cortar este vídeo aqui, que para eles é completamente vergonhoso, para tentar montar uma narrativa da história. Uma versão deles da história. Quando você vir isso acontecendo, denuncie imediatamente e coloque o link deste vídeo completo aqui. Para que eles saibam. Para que mesmo aqueles que passam pela lavagem cerebral de canalhas políticos saibam a verdade. E a verdade é desmoralizadora, como você vai ver agora. Quem aqui pegou um centavo de dinheiro de imposto? A segunda pergunta dos chorõezinhos que foram buscar justiça gratuita. A segunda pergunta para mim é a seguinte. Quando o senhor afirma que Amanda Vettoraço e Renato Batista pagaram 43 mil reais e 84 mil reais do nosso dinheiro para S Gestões e Produções Artísticas do irmão do Renan Santos, o senhor Alexandre Santos, o senhor quis dizer que houve algum tipo de apropriação ou desvio de dinheiro público? O avião do Lula, bilionário, tá na lei. O orçamento secreto, tá na lei. As diversas máquinas de engraxar sapato no palácio do Lula, tá na lei. O salário de 100 mil reais de Jair Bolsonaro, tá na lei. É a imoralidade flagrante, absurda, e vocês sabem disso, seus sem vergonhas. A minha resposta para eles: não foi feita qualquer acusação de apropriação ou desvio. Não foi feita, pausa. Então, você vê, né? Ele paga de brabão pra câmera. Olha a resposta aqui que eu dei pra justiça. Ó, eu não fiz nenhuma acusação, tá? De nenhum desvio, nem nada do tipo. Não fez, né, vagabundo? A gente sabe que você não fez. Porque você é vagabundo. Você vive no campo da ilação. Você sobrevive fazendo ilação. E vamos falar sobre moralidade, então? Vamos falar sobre moralidade? O pessoal perguntou por que o mamão dele me processou, né? Uma das coisas que o mamão dele me processou é que, certa vez, o Bafão Gembu, ele falou que um rapaz que trabalhava num gabinete, acho que do Faustino, tinha feito um tweet contra ele. E essa pessoa não podia fazer um tweet porque ela era um servidor público. E olha só que curioso, o mamão desse vagabundo do Nando Moura é servidor público, né? Procurador lá em Embu das Artes. Mesmo sendo funcionário público, ele defende o Nando Moura dos seus processos. Ok, tudo legal. E também está defendendo ele desse processo. Ele alega no processo ali que, olha, eu sou funcionário público, tem a decisão do Supremo Tribunal Federal que diz que sim, eu posso advogar mesmo sendo procurador. Beleza, decisão lá do STF, vamos respeitar essa decisão. Mas não venha ele me dizer, como ele dizia no passado, ele parou de dizer, né, porque eu desmascarei ele sobre isso, que
pessoas que trabalham, que são funcionários públicos, trabalham em algum gabinete de alguém do MBL, não pode fazer um tweet, sendo que, né, o irmão dele, nas mesmas condições, de maneira absolutamente legal, sem nada de errado, também faz o mesmo defendendo dos seus processos privados. A crítica feita pelo requerido, além de legítima, é de extrema importância para a discussão acerca da construção da democracia pátria. Ora, o expediente adotado pelos requerentes e membros do movimento que lideram poderia ser replicado por pessoas que não tivessem real intenção de serem eleitas para cargo público, porém se beneficiaram do dinheiro que lhes é destinado pelo fundão eleitoral ao contratarem familiares para trabalhar em suas campanhas, de modo que o dinheiro acabaria por beneficiar pessoas próximas a candidatos. Essa forma de atuar, apesar de não ser expressamente ilegal, por ora, se afigura como evidentemente imoral. Eram vocês mesmos que denunciavam isso, vagabundos. E agora fazem a mesma coisa. E vão chorar na justiça pra ter respostinha. Olha só, ele põe ali também um print meu, pausa aí, que eu tô falando ali do cara que votou a favor de aumentar o fundo eleitoral. Tá literalmente ali, ó. Assim como quem vota a favor do fundo eleitoral. Nenhum candidato da minha chapa vai usar um centavo de dinheiro público. Com a minha caneta, não vai ter. Não, mas aí como é que a gente vai fazer com os nossos candidatos? Manda embora todo mundo. Eu não quero um candidato pra usar fundo. Mandamos todo mundo embora. Fiz chapa um por um. Todos os candidatos do número 51, eu entrevistei pessoalmente e eu aprovei a ficha do cara. De vir para vereadores. Exatamente. O cara que fala assim, tô na dúvida. Se o cara meter um 51 lá na legenda, ele pode votar de olho fechado, que é gente que não usa dinheiro público, é gente que eu entrevistei pessoalmente e sei que presta. Cada um dentro da sua pauta, mas eu fiz questão de montar chapa. Você sabe que a gente é da região tal, sabe que ali a gente tem o pessoal que ajuda a gente das gráficas ali, das padarias, não sei o que lá. Pô, bacana, meu irmão. Aqui não vai ter nada disso. Terceira pergunta dos irmãozinhos chorões. Eu quero entender qual que é a mentira que foi dita aí. Porque, aliás, eu montei a chapa, né? O Arthur pegou todos os créditos pra ele, né? Mas quem era o presidente era eu. E sim, entrevistamos um por um e nenhum candidato naquela eleição poderia usar fundo eleitoral naquele momento. E assim o fizemos. O senhor Renan Santos, o salsicha aqui, conseguiu embolsar na brincadeira R$ 86.368,18. O senhor quis dizer que houve algum tipo de apropriação indevida de recursos destinados ao financiamento eleitoral? Caso negativo, o que o senhor quis dizer? Eu quis dizer que esta beleza aqui, para fazer 2 clipes patéticos, embolsou R$ 86.368,18. Exatamente isso que eu disse. Ótimo. Resposta para a Justiça. Reiteram-se os argumentos utilizados anteriormente acerca da opinião do requerido, eu, sobre o fundão eleitoral e a contratação de familiares com recursos dele provenientes. A crítica se refere à percepção da desproporcionalidade entre valor gasto com recursos públicos e a qualidade ou impacto do material produzido, conforme amplamente disponível nas redes sociais e fontes públicas. Isso é público. Vocês querem me questionar da esparrela que vocês fizeram com o nosso dinheiro, o meu dinheiro? Olha, talvez ele ficaria feliz, talvez se a gente tivesse pegado uma bosta de banda de heavy metal que nunca fez sucesso em lugar nenhum, botasse uma bosta de uma bandana igual um adolescente, mesmo tendo mais de 40 anos, e fosse lá gritar no aniversário da cidade de Embu das Artes, onde tinha lá um monte de senhora que sei lá, queria ver o Leonardo cantar, mas não, eles tiveram que ouvir a banda Pandora 101, desse vagabundo, desse bandido aí, tá? Que tentou indicar o baixista dessa banda, que nunca fez sucesso em lugar nenhum, pra trabalhar no gabinete do Gil Diniz, né? Depois a gente põe aí, tem aí também, ó, não sei o que Gil aí no arquivo. Tentou indicar o amiguinho dele, baixista da banda, que nunca fez sucesso. Se a gente tivesse ido no aniversário de uma cidade, bancada com dinheiro público, do PT, onde ele só tocou porque o pai dele tinha envolvimento político com os políticos do PT que governavam a cidade, aí talvez ele ia estar aplaudindo a gente. Talvez ele ia estar dizendo, olha, é isso aí. Estão usando aqui a audiência cativa das pessoas que estão nessa festa bancada com dinheiro público, que estão aqui pra ver outra coisa, e botar lá a banda de bosta dele pra se autopromover, já que eles nunca fizeram show em lugar nenhum. Né? Inclusive o baixista dele aqui, acho que era baixista, baterista, sei lá que desgraça que é, põe na tela aí. Ó, ele fala, ó, sugeri sim você colocar o Marcelo Pacheco no seu gabinete. E você teve toda a liberdade de recusar. Coincidentemente, né, o Gil Diniz aí, né, não colocou o cara. E olha, adivinha só o que aconteceu? O Nando Moura virou inimigo dele. Virou inimigo porque não colocou o amiguinho da banda fracassada, lixo, que ele mesmo assume numa entrevista pra Vice, que ele fazia 2 shows por ano, coincidentemente 2 shows de prefeitura, né, de Embu das Artes e das cidades ali do lado, que vocês faziam, em festas bancadas com dinheiro público. Quarta pergunta da turminha de mamadores de dinheiro público, mamadores de fundão eleitoral e de fundão partidário. Novamente, não. Quem mamou fundo partidário na eleição de 2000 pra vereador em Embu das Artes foi o teu pai. Quem usou o fundo partidário do PT, do PV,
que estava apoiando o PT foi o teu pai. Você não vai chamar ele de vagabundo, de mamador? Você não vai chamar ele disso? Missão Mamata e Kim Kataguiri vai pegar o fundão, recomendo que você assista. Quarta pergunta das belezas. Quando o senhor afirma ganhar ou não a eleição é um mero detalhe, o importante é que todo mundo que faz parte da brincadeira mame bastante naqueles meses em que eles pedem voto. O senhor quis dizer que o MBL e seus membros utilizam a estrutura do movimento para se apropriarem de dinheiro público? Caso negativo, o que o senhor quis dizer? Eu quis dizer que a mamata para vocês foi ótima. Foi gostosa, foi maravilhosa, mamaram gostoso o leitinho que escorre das tetas do dinheiro público, do nosso dinheiro. Pera, pausa. Hã? Pausa. Mamou o leitinho que escorre. Ô, cara, na boa. Assim, vá lá com seus travestis que você acha que são mulheres, né? Você disse que homens biológicos são mulheres, né? Se eles disserem que são, você disse isso. Ninguém tá colocando palavra na tua boca. Quem disse isso foi você. Tá? Vá lá com eles, lá, escorrer leitinho da boca de sei lá da onde, meu irmão. Que papinho estranho, que papinho pra lá do estranho, hein?